Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise. Na análise de hoje, nós vamos acompanharmos aqui a estrutura gráfica da moeda AVE. Essa moeda está no par USDT e vamos iniciarmos aqui no tempo gráfico diário, tá? Tempo gráfico de um dia. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui a página do ativo no CoinMarketCap. Está custando hoje em real 606,70, tá? O que eu levo em consideração, como eu já falei para vocês, principalmente a estrutura gráfica, mas as informações do ativo. Então nós temos aqui capitalização de mercado, nós temos volume em 24 horas, nós temos fornecimento em circulação e fornecimento total, tá? O que me leva muito a investir em um ativo, principalmente quando é da rede Ethereum. Eu acredito bastante nesse projeto aí da Ethereum. É uma nave-mãe, onde a maioria dos ativos são criados em cima da rede Ethereum, não desmerecendo as demais redes, porque tem muito projeto bom, mas é a segunda colocação no CoinMarketCap, tá? Então vamos lá para alguns detalhes. Eu não vou me aprofundar em análise fundamentalista, mas só para passar aqui o ativo para vocês. Outro detalhe que eu observo bastante são as corretoras que estão ofertando esse ativo. Uma corretora ofertando é uma vitrine. Então nós temos a Binance, nós temos aqui as maiores, tá? Coinbase, OKX, nós temos várias. Então assim, isso aqui é uma vitrine, é onde aquele ativo está sendo ofertado. Eu sei que tem mais detalhes da análise fundamentalista. Se nós buscarmos aqui informações, eu acredito que todos já conhece esse site. A função e a proposta dessa moeda é que você possa ter essa moeda e simplesmente deixar ela em custódia, ou seja, empréstimo. Você quer tomar um empréstimo, você deixa essa moeda custodiada e faz o empréstimo, tá? Ou seja, ela serve como uma garantia do seu empréstimo. Aí nós temos aqui, a AVE é um protocolo de finanças descentralizada que permite que as pessoas emprestem e obtenham empréstimo de criptomoedas. Mais informações vocês vão clicando e acessando, tá? Investidores, nós temos aqui os investidores do projeto, nós temos aqui o que tem na mão dos baleias, o que está em hold, o que está em circulação. Todo o projeto vocês buscam aqui análise fundamentalista, segundo eles, moedas similares, tá? Mas hoje a ideia aqui é fazer uma análise técnica, uma análise gráfica desse ativo. E aí eu quero mostrar um detalhe para vocês, tá? Não irei mostrar aqui porque aqui acaba sendo limitada as funções que eu preciso utilizar. Então nós migramos aqui para a página, para a plataforma da Binance e vamos à análise. Primeiro eu quero abordar aqui o semanal, tá? O semanal que eu quero mostrar para vocês no semanal é o seguinte. Aqui nós pegamos a máxima, né? O gráfico máximo aqui da Binance. Observem o preço que esse ativo ele foi negociado. E aí nós colocamos aqui dia, né, data, hora, associamos o preço ao tempo, 12 de outubro de 2022. Se nós sinalizarmos aqui a máxima, lembrando que tem uma boa proposta, um bom projeto, mas nós não conseguimos garantir o futuro. Nós conseguimos sim fazermos aqui uma projeção de preço até onde ela poderia subir dentro da normalidade, tá? Então observem que aqui aconteceu um rompimento no dia 9 de novembro de 2020 e observe o quanto que esse ativo subiu. Quem comprou aqui, que é o preço, né? É o suporte, o menor preço. O preço veio a 2.186,45. Geralmente, quando isso aqui acontece, os ativos entram na Binance sobrecomprado. Aqui aconteceu um market pesado em cima do ativo. É aquele market que ficam divulgando o lançamento, a própria Binance faz esse papel de divulgação, as pessoas acabam que entrando em uma euforia, né? Porque o projeto é bom, futuramente irá dar resultado. Eu já ensinei aos nossos alunos que é preciso aguardar essa euforia. Se vocês não entrarem aqui nesse ponto para pegar toda a projeção, tá? Entrar em topo é complicado, nós compramos fundo. E se tratando de comprar fundo, agora eu passo para vocês uma visão desse mercado. Lembrando que hoje nós temos o Bitcoin como um índice das criptomoedas. É uma psicologia que adotaram que se Bitcoin vai mal, tudo irá corrigir.
Então é complicado, é preciso operar criptomoedas baseado aqui no gráfico do Bitcoin. Ó. Eu irei abrir para nós analisarmos como que está essa situação. Então vamos lá, isso aqui foi no dia 12 de outubro de 2020. Observem que nós compramos fundo, aqui seria um ponto ideal de compra, um ponto de acumulação do ativo, tá? Observem que nessa zona aqui, ó, 59,66 até 91,011, aconteceu uma acumulação, ó, até o preço fazer o rompimento, e aí eu mostro para vocês aqui qual foi o tempo dessa acumulação. Nós temos aqui, ó, buscou aqui suporte no dia 20 de junho de 2022 e conseguiu fazer um rompimento no dia 30 de outubro, tá? De junho de 2022 a 30 de outubro de 2023, praticamente aqui um ano, né? Mais de um ano. 20 de junho de 2022 a 20 de junho de 2023, um ano. Praticamente 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. Então vamos lá, aqui foi um ponto de acumulação. Quem pegou essa oportunidade aqui de acumulação subiu, teve um lucro, claro. O gráfico buscou esse nível de máxima, que foi referente à saída do Bitcoin dos 15.400 até os 73.800. E simplesmente quem comprou no fundo, que aqui nós temos, ó, zona de suporte, quem comprou aqui fez esse lucro, tá? 206,68. Eu digo para vocês e reforço, não foi... as criptomoedas não tiveram um bom desempenho nessa última alta do Bitcoin, saindo de 15.400 a 73.800. Claro que algumas tiveram bons desempenhos devido ao seu preço, porque, claro, um ativo custando 600, 700 reais já é um ativo pesado, tá? Eu falo pesado para quem está iniciando e não para baleias. Então, ativos mais leves com preço mais baixo conseguem se mover mais rápido, às vezes até superam o desempenho de ativos maiores, tá? A exemplo, o Bitcoin. É uma comparação grosseira comparar Bitcoin com ativo pequeno, sim, mas às vezes o Bitcoin sobe 16 e um ativo pequeno sobe 400, como é o caso de algumas moedas aí, tá? Algumas memes que nós sabemos são brincadeiras, não tem um projeto por trás por enquanto. Então, ela sobe 400%, por quê? Porque está atrelada ao que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Propaganda desenfreada, marketing pesado. Então, alguns projetos pequenos, eles decolam, como falam, por quê? Porque é feito um marketing pesado naquele ativo para que ele tenha, vamos colocar assim, uma busca, para que tenha uma demanda, uma adesão e aquele ativo chegue em valores, em alvos, vamos colocar assim, né, surpreendentes. Mas por trás daquele projeto, daquele meme, daquela criptomoeda, não tem um projeto sólido, não tem uma proposta que qualquer projeto, qualquer empresa, ela precisa solucionar algum problema na face da terra, algum problema para as pessoas que utilizam aquele serviço. Então, quando uma moeda dessa, ela tem uma proposta, ela tem um projeto, é uma moeda sólida, vem trabalhando, vem se esforçando para se manter. No início acontece isso aqui, o marketing desenfreado, e ela sobe, né, de forma assim rápida. Observem aqui que subiu 2.366,88. Aqui foi o dia 12 de outubro e quando que ela bateu esse pico, né, de 2.000%. Observem que foi uma alta rápida. Nós temos aqui 17 de maio de 2021. Primeiro, ó, veio nesse nível em 8 de fevereiro de 2021, aí depois pegou o segundo pico, corrigiu, e aí o que eu quero mostrar para vocês é que os projetos eles são bons, tem uma proposta, uma promessa por trás desse projeto, e às vezes as pessoas só compram quando ele bate topo. Por que, Cláudio? Quando bate topo? Porque quando começa o marketing falando da alta e que o Bitcoin começou a se mover. Então observem que aqui teve ponto de compra e aqui ponto de compra. Então, quem começou a comprar em junho de 2022 e até 30 de outubro, teve um lucro de 208 e, se quiser, permanece comprado no ativo. Observem que o ativo ele sobe um nível, ou seja, está acima do ponto de resistência. No passado, em 20 de junho de 2022 a 30 de outubro, isso aqui era uma resistência. Hoje, ela atua como suporte.
Observem que o preço até caiu mais abaixo aqui, ó. E aí nós temos outras zonas, zona de compra, claro, stop calibrado e zona de compra. O que está acontecendo aqui? Esses fundos de 2022 até 30 de outubro de 2023 são mais baixos do que esses fundos aqui que deram sequência do dia 30 de outubro de 2023 até o dia 12 de agosto de 2024. Ou seja, de qualquer forma, ela subiu, fez pullback e está mantendo o fundo. Qual seria o ponto aqui, Cláudio, de pensar em uma stop se perder esse fundo? Ou seja, ela está em mais um ponto de acumulação. E observem o preço que está, tá? Aqui foi quando aconteceu o rompimento. Observem aqui o rompimento do dia 28 de dezembro de 2020. Ela corrigiu e fez pullback em cima desse ponto de rompimento. Se nós tirarmos essa configuração aqui, essa leitura, observem que ela está fazendo aqui, ó. Aqui perdeu, tá? Corrigiu, claro, o Bitcoin corrigindo e ela está em um nível acima. Quando nós trabalhamos com gráfico, nós sabemos que primeiro cria-se uma estrutura sólida, depois ele projeta, cria uma segunda estrutura, porque a ideia de um ativo sólido é que ele suba dessa forma, faz topo, pullback, topo, pullback, topo, pullback, topo, topo, pullback, topo, beleza? Até atingir o seu alvo, ou seja, fundos ascendentes. Esse é um padrão de um ativo em projeção, tá? Então aqui ele fez a projeção, corrigiu, está andando de lado. Outro detalhe aqui que eu deixo aqui para quem está iniciando nesse mercado e quer ter sucesso. Preço lateralizando, isso aqui é congestionamento do preço ou ponto de acumulação. Observem que acumulou aqui e subiu. Ele está fazendo mais uma acumulação. Se nós observarmos aqui, ó, irei colocar de uma cor diferenciada, ponto de suporte na cor azul. Esse suporte é mais alto do que o suporte anterior, ou seja, primeiro suporte foi em 52,32, o próximo aqui, o segundo, está em 77,48 e vem segurando bem o preço, tá? Então, aquelas pessoas que não conseguiram acumular nessa zona de suporte aqui, ó, de 52,32, poderia acumular nesse nível aqui. Ou quem quer fazer uma entrada conservadora, entrar quando acontecer esse rompimento aqui. E aí, quanto que nós teríamos de lucro comprando nessa zona aqui para quem quer operar a médio e longo prazo? Isso aqui são pessoas que me perguntam, Cláudio, fala alguns ativos para nós que poderia comprar e segurar a médio e longo prazo. Bom, esse ativo aqui ele está sendo negociado ou ofertado em média em 15 a 20 blockchain. Ou seja, Ethereum, BNB, várias aí aceitam a transação desse ativo. Então, existe uma vitrine onde ele está sendo ofertado e existe uma gama de oportunidades para ser tanto negociado, ser transferido, como utilizar como empréstimo. Então, é um ativo que poderia dar certo no futuro. Eu não consigo prever o futuro. Se não acontecer nada relacionado à economia global, guerra, rumores de guerra, pandemias, problemas externos, tem tudo para dar certo. Eu não dou garantias daquilo que eu não consigo cumprir. Eu trabalho com probabilidades e são as probabilidades que o gráfico me mostra, tá? Então, fugindo disso aí, eu acredito que é especulação de mercado. Eu preciso estar amparado em alguma estrutura gráfica, que seria o price action, em algum indicador, filtro ou rastreador, para ter uma certeza ou, quando nada, uma aproximação de que ele iria para cima de 70% a 90%. Caso contrário, eu não iria falar desse ativo. Então, o nosso raio horizontal, ou seja, a nossa zona de rompimento, o gatilho ideal para quem é conservador seria aqui, tá? 115,23. Já está testando. Se romper, nós temos o próximo alvo. À medida que ele rompe e busca um próximo alvo, nós calibramos stop, daria aqui um lucro de 71,04. Se tudo der certo, der continuidade, que eu acredito que poderia, o grande problema aqui é a correção do Bitcoin, tá? Bitcoin está se aproximando de uma cruz morta, eu irei explicar para vocês. Então, observem que nós temos um ativo em ponto de correção. Ele corrigiu bastante, lateralizou, fez o seu nível, 2 níveis de acumulação.
e poderia subir isso aqui dentro da normalidade. Voltando a esse patamar, esse topo, esse pico que ele buscou no passado, daqui poderia dar uma continuidade aqui de um padrão altista. Então, esse aqui é um ponto de acumulação. Eu irei colocar para vocês aqui, para não ficar aquela poluição visual, eu já coloquei os níveis, né? E vocês fazem a leitura. A teoria diz que o gráfico tende a respeitar 50% 61 de Fibonacci. Então, na normalidade, seria subir 357,43, 432,93. Quando a força compradora ela atua bem, geralmente o que nós chamamos de repique, ele leva o preço até as máximas de 100%. Por quê? Quando ele ativa um gatilho de compra, começa a euforia, a corrida de touros. Então, vocês sabem que o normal é até 50%, 61,8%. Está subindo, vocês calibrando stop, chegou nesse nível, entra os atrasados, as pessoas que ficam em cima da propaganda, do marketing, olha, está subindo, agora é lua, e aí consegue levar até os 100%. Vocês já fizeram 477,77, entraram bem em calibre em stop, tá? A médio e longo prazo. Caso contrário, vamos lá, para uma análise contrária à nossa expectativa. Linha de suporte, linha de resistência. Eu já vou deixar mastigado aqui, tá? Se eu pego do fundo ao topo, eu tenho 46,06. Bom, eu preciso dentro dessa margem de 46 determinar uma zona de stop. Tá muito puxado? Eu vou diminuir aqui o tempo gráfico. Coloquei no diário, já vejo aqui ó, que é 46 e eu tenho mais uma zona de suporte. Então eu vou diminuir aqui esse fundo, porque aqui é fundo, né? A teoria diz que nós precisamos escondermos ou colocarmos os nossos stops em fundos. Então, quanto que daria isso aqui? Eu consigo reduzir essa margem se eu entender que aconteceu um rompimento. Daria 24,97. Pô, Cláudio, 24 é muita coisa. Eu preciso procurar uma zona confortável para operar. Bom, nós temos uma linha de suporte aqui. A estratégia seria se romper. Então, rompendo, já está trilhando uma nova tendência. Então, se eu colocar esse stop aqui, quanto que estaria dando? Bom, aqui já ficou confortável, né? 7,55 se romper. Vamos lá, que a princípio eu coloco o meu stop aqui. Depois que romper e formar primeiro movimento 1, pullback que lançar o 3 que romper essa zona, eu tiro esse stop daqui e coloco aqui, tá? Então, se o preço estiver aqui, eu analiso quanto estaria dando de alvo daqui até a linha de preço, 5,51. Então, seria um stop confortável daqui, tá? Daqui já fica mais alto. Fez pullback, rompeu, eu tiro daqui e coloco nessa linha aqui, seja nessa linha de suporte ou quem sabe aqui no fundo, quando formar um fundo, sempre atrasado ao preço, porque no próximo passo ele faz pullback, lança, eu tiro o stop daqui, coloco aqui, sempre dando uma margem para o preço trabalhar. Observem que quem comprou aqui, tá? Ele subiu, fez pullback, foi embora. O cara já tirou daqui e colocou aqui. Então, se o stop dele estava aqui, né? Vamos lá. Para uma leitura aqui de gráfico parado é simples, mas é assim que funciona. O cara comprou aqui, ele fez uma resistência. Nós sabemos que vem pullback pela frente. Quem opera day trade, scalp, ele colocou stop próximo aqui para garantir esse lucro. O cara que comprou e é hold, ele espera fazer um pullback. Então, o hold fez um pullback aqui, tá? Superou o nível, o cara tira daqui e coloca aqui, tá? Se ele comprou nesse ponto, colocou um stop, o preço rompeu, olha onde o preço está. Ele tem vários fundos para subir esse stop. Poderia trazer para essa zona ou trazer para essa zona aqui. Vamos lá que o stop dele está aqui. Se o preço subir, né, se o preço voltar e pegar o stop dele, quanto que ele teria do momento que ele entrou? Ele entrou aqui, então vai pegar o stop dele nessa zona. 38,33 está garantido. Se voltar a pegar o stop é porque reverteu a tendência, tá? E aí o preço volta, quando chegar mais abaixo, ele compra, claro, depois que aparecer um sinal, um gatilho de compra, e o que acontece? Ele sobe mais uma vez, vai acumulando. Um exemplo, só um exemplo, comprou 1.000 aqui, conseguiu fazer R$1.000 mais 38%. Vamos lá que caiu. Aí mostrou sinal de reversão, ele recompra 1.000 mais 33 ponto, mais 38,33. Subiu, fez mais 30, 40.
caiu, pegou o stop dele, ele recompra. Então ele vai fazendo o quê? Uma acumulação nesse ativo. E esse é o hold inteligente que eu já falei em vários vídeos, tá? Voltando aqui para o diário e voltando para o semanal, que fica melhor de interpretar, de fazer uma leitura. Tem uma quantidade menor de ruído, ou seja, cada candle desse equivale a uma semana, então fica melhor para analisar. Então observem que nós tivemos aqui uma zona de compra e aqui é o segundo ponto de compra. E tem um detalhe muito importante que eu vou mostrar para vocês. As pessoas que são hold, que não colocaram stop nesse ponto, né, ele corrigiu, estão compradas. Mas eu acredito que compraram em outro nível. Claro que quem opera isso aqui são pessoas experientes e eles venderam aqui no topo. Preste atenção que lucratividade. O cara compra aqui, tá? Fez 1.249. Por quê? Porque eu não peguei o fundo. Peguei aqui, né, nesse ponto de rompimento, 1.000. Então ele vende, imaginem vocês, ele vendeu aqui e pega todo esse lucro, o capital investido, mais 1.249 e recompra aqui. Cresce muito rápido um cara desse. No próximo rompimento, como rompeu aqui, ele calibrou stop e já comprou no fundo e está esperando. Então o operador ele vai acumulando, para quem tem interesse em acumular ativos, tá? E cresce muito rápido. Mas vamos lá que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é a vantagem que alguns ativos eles dão caso ele rompa desse ponto, né? As oportunidades estão aí. Então aqui nós temos o VPVR, que ele mostra nível de acumulação, certo? Ou seja, um nível de suporte e resistência. Então observem que eu estou sinalizando para vocês exatamente um nível de compra aqui, um nível de acumulação. Se eu colocar aqui no tempo gráfico diário, observem o que acontece. Quem comprou abaixo, comprou numa zona confortável. Claro que existe a questão da correção. Nós sabemos que todo o mercado corrige. Mas as pessoas que compraram aqui, ó, praticamente elas compraram em uma promoção. Ou seja, estão numa zona de conforto, tá? Porque o preço já está acima. E olha como o VPVR, ele mostra o nível de acumulação. Observe que teve uma compra maior aqui, ó, quando ele atingiu o segundo nível de compra. Claro que teve compras aqui, teve, mas observem a proporção disso aqui, ó. Isso aqui, ó, certo? Esse pico que ele faz aqui não foi tão acentuada, mas quem aproveitou aqui fez uma boa entrada, tá bom? Então o que é que acontece? Isso aqui é o diário, eu vou tirar aqui o VPVR, irei analisar alguns indicadores, tá? Vamos aqui com a média de 200 períodos. Observem que quem comprou abaixo da 200, ou seja, comprou em uma zona negativa, em uma zona baixa, uma zona de padrão negativo. Quem comprar a partir desse ponto, claro, observação, se o Bitcoin não mudar a estrutura para baixo, estaria comprando em uma zona de suporte, ou seja, aqui a 200 atuava como resistência, jogando o preço para baixo. Aqui ela atua como suporte, não permitindo que o preço caia. Beleza? Vamos entendermos aqui se isso é um padrão positivo. A 20 está acima da 200 e a 50 acima, um leque positivo, ou seja, é uma zona de acumulação, observe isso aqui, porém em um ponto positivo. É o que eu busco sempre para as pessoas que trabalham conosco, são zonas seguras e confortáveis de compra. Cláudio, você está mandando alguém comprar? Não. 27 de outubro de 2023, houve um rompimento, corrigiu, então nós trazemos isso aqui para cá, é uma zona confortável, bateu os fundos que eu falei para vocês e está tentando romper a resistência. Qual a estratégia dessa operação? Ele poderia fazer uma fuga aqui e buscar logo de cara 70%, 100%. Mas nós sabemos que essa estratégia de operação, quem compra no fundo, calibre stop no topo. Compra no fundo, calibre stop no topo. Compra no fundo, calibre stop. Veio o fundo, topo mais uma vez. Isso aqui é uma zona de acumulação. Cara, compra no fundo, quando bate a resistência, o stop está aqui, pegou, ele aguarda para comprar novamente no fundo. Vamos a essa estratégia? O cara comprou nesse fundo, 19 de junho de 2024. Ele vendeu aqui numa zona de resistência, 2 de julho de 2024. Observe, um mês, né? Ele retorna mais uma vez, bate fundo. O cara comprou. Ele vem mais uma vez e bate topo, resistência,
calibrou stop, ele desceu. Então observem a frequência disso aqui, tá? Então ele desce mais uma vez fundo, 25 de julho de 2024, e mais uma vez ele bate topo, 1º de agosto de 2024. Aconteceu a correção do Bitcoin, ele bate fundo, e aí ele veio numa zona de conforto, tá? Vou mostrar que futuramente eu irei fazer um treinamento com estratégia de operação para quando acontece isso aqui, ó, quando o gráfico ele tem uma queda acentuada. Nós temos uma estratégia de operação que, se vocês estiverem atentos aqui a esse setup, dá para fazer muito dinheiro com isso. Como, Cláudio? Ele faz essa fuga aqui, vocês executam uma compra e analisam uma máxima. Aqui seria ponto, quem comprou aqui, vender aqui. Toda vez que o gráfico fizer uma sombra dessa aqui, ó, irá dar um gatilho de compra e vocês calcularem aqui onde seria a zona de venda. Para quem quer fazer day trade ou quem quer fazer scalp, para mim é uma das melhores estratégias de compra em curto, médio e longo prazo, sempre pegando a fuga do preço. E tem uma estratégia de operação que eu irei fazer esse treinamento, beleza? Mas vamos lá, a nossa visão aqui, a nossa linha de raciocínio. Então observem que ela está numa zona, né, de acumulação e uma zona, um nível acima do nível anterior. Essa acumulação já aconteceu. Se tudo der certo, irá fazer esse rompimento para buscar os próximos níveis, conforme eu já expliquei para vocês. Então, quando nós buscamos acumular um ativo ou comprar, nós precisamos comprarmos o quê? Nós precisamos comprarmos fundos e não comprarmos topo. E esse fundo ele precisa ser gerenciado. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já estudaram, em 1988, alguns investidores compraram Coca-Cola, certo? 1988. Agora, 2024, né? A Coca-Cola ela teve uma alta absurda para os investidores de bolsa de valores. Então, só estou dando uma noção do mercado que nós estamos operando. 1988 a 2024, ela subiu exatamente 400%. Bolsa de valores. Estou dizendo para vocês que a bolsa de valores é ruim. Isso aqui, a Pepcoin subiu em uma semana. Eu só estou querendo chamar a atenção de vocês para que vocês tenham ciência da volatilidade e das oportunidades, que eu acredito que é uma oportunidade ímpar nesse mercado, desde que você faça a coisa certa. Esse ativo é um ativo novo. Ele foi lançado aqui, ó, quando nada entrou na Binance em 12 de outubro de 2020. Probabilidade de alta, Cláudio, se nós pegarmos aqui, tá? Uma poluição visual aqui rápida para nós entendermos. Ele tem uma valorização de 1.343% em cima do seu capital. Então é surreal em relação a isso aqui. Coca-Cola. Estou falando Coca-Cola. 1988 a 2024. 400%. E os investidores acreditam que quem comprou no ponto do rompimento para frente teve um bom resultado. Só que quando você calcula os caras que são otimistas, né, persistentes no negócio e fizeram essa compra em promoção, o lucro dele é bem maior e são os maiores acionistas da Coca-Cola. Então entendo que o cara, para ser hold, ele precisa ter uma visão de hold. O que acontece muito aqui nesse mercado é que pessoas ficam sem saber o que fazer e como atuar. Às vezes pegam um ativo porque o ativo tem um preço barato. Vamos voltar aqui. Esse ativo é caro, 613, né? Mas qual a capitalização de mercado dele? Qual a proposta dele? Como que está a adesão? As pessoas gostaram, estão entrando? Existe uma comunidade forte? Por quê? Comprou um negócio barato, que não tem previsão, não tem estrutura gráfica. Bom, eu vou dizer Cláudio. Bom, se eu não acredito, a Binance acredita, a Coinbase acredita, OKX acredita, né? Kraken acredita, a Gate acredita. Bom, mas porque está ofertando, mas esses caras têm também os ativos em hold, comprados. Então, assim, eu iria comprar esse ativo aqui, eu não vejo, eu acredito que não faz sentido algum. Mas, Cláudio, por que nós não compramos aqui? Esse vídeo não foi feito para comprar aqui
E ele está sendo hoje, né, no dia 17/8/2024, sinalizado para nós, porque existe uma regra que eu sigo que é a seguinte: eu compro fundo só quando o fundo mostra gatilhos de reversão. Por quê? Vamos lá para quem não conhece ou não estudou ainda análise técnica. Aqui eu entendo que é um fundo, tá? Se eu boto uma linha de tendência de baixa, eu tenho um triângulo. Correto? É simples de entender isso aqui. Eu tenho uma linha de tendência de baixa. O que foi que você criou fazendo isso? Esqueçam desse ponto para cá. Eu tenho um triângulo, ele está fazendo máximas, né? E essas máximas são o quê? Para quem... Deixa eu tirar isso aqui. Quem trabalha com price action já enxerga logo porque já está treinado, né? Quem trabalha com análise técnica. Deixa eu ver o que é que eu quero tirar aqui. Tem alguma média aqui que eu preciso tirar para diminuir a poluição. Então vamos lá. O que é que eu consigo ver aqui? Topo, topo, menor. Aí fez aqui. Bom, correção. Eu tenho uma linha de tendência nesse ponto também. Opa, aconteceu um rompimento. Aí vem topo, mais uma vez aqui. Bem mais baixo do que esses dois. Outro topo mais baixo. Perdeu aqui. Opa, eu tenho mais uma linha de baixa. Observe que ele vem fazendo topos mais baixos. Aí rompeu, beleza. Rompeu, voltou na mesma proporção. Topo, fundo. Nada feito. Rompeu, subiu pro back acima. Olha o topo. Opa, aqui aconteceu algo diferente. Fundos mais altos. Por que que eu não fiz essa compra aqui quando ele estava descendente triângulo? Porque ele simplesmente poderia perder aqui e dar continuidade. Ah, mas teria comprado em promoção. Mas eu só analiso uma futura compra se ele tiver em padrão de alta. E aí o que ele faz? Preste atenção. Linha descendente, rompeu, movimento 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer essa leitura? E aí eu vou explicar para vocês o que é que eu estou analisando. Bom, rompeu aqui. Aconteceu um rompimento. 1, 2, poderia ser 3, 4, 5. A, B e C. Opa, poderia ser. Deixa eu fazer essa leitura para ver se dá certo. Esse 2 está muito curto, mas é em cima da linha de tendência, é o melhor que acontece. 3, 4, 5. A teoria diz que a 5 é uma zona de resistência, é um ponto de desova. Então, calibrar o stop aqui. Se não passou, foi até alto aqui. E o que acontece na sequência? A, B e C. Poderia ser uma leitura aqui A, B e C. Bom, se eu tenho um A, B e C aqui, eu estou tentando interpretar. Se vocês analisarem melhor aí, me perdoe. Movimento A, B e C. Bom, pode ser uma C porque aconteceu a resistência. Mas calma aí. Se acontecer uma C, o que é que está acontecendo aqui? Bom, eu acredito que poderia, se o Bitcoin não roer a corda, movimento 1, 2 e um 3. Tá? Poderia fazer um 3, sim. E talvez ficasse ainda embaixo desse nível. Agora, o que me leva a acreditar em um nível desse, em uma estrutura dessa, é o seguinte. Nós temos aqui um fundo. Nós temos uma resistência. Foi aqui. Ela fez a acumulação nesse ponto. 1, 2, 3, 4 e rompeu. E quando faz pullback, não volta mais a esse nível. Então, é uma zona de rompimento aqui. Observem que nós temos aqui resistência, resistência, rompeu, voltou, resistência. Opa, parece que rompeu, está quase rompendo. Essa análise aqui eu já passei, pessoal, no print, fiz a análise, fiz o print, coloquei no nosso grupo free, compartilhei até com o grupo free, com o grupo free, para que as pessoas consigam ter uma condição de entrada. Então, vamos lá que não é aqui, ele é aqui, ó. Certo? Aconteceu o quê? Rompimento. O back, movimento, projetou, corrigiu, projetou, perdeu. Veio para essa zona, tá? Perdeu. Só que o que está acontecendo? Retomando a tendência. Na pior das hipóteses. Rompeu, Cláudio. Qual seria o primeiro alvo, se é que eu posso chamar isso aqui de pior hipótese? 38,78. Então, quem conseguir entrar em um rompimento para buscar um próximo nível, observe que nós tivemos aqui o primeiro, tá?
Passamos pelo segundo e desse ponto para cá uma estrutura positiva. Se romper aqui, ó, ele passa a trabalhar no terceiro e aí vem sucessivamente subindo o preço e mantendo. Então, à medida que as pessoas vão entrando, vai pegando ele praticamente em promoção. Porque observe onde está o preço, pegando no total aqui de semanal, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa oportunidade aqui de sombra, tá? Sombra e vou pegar essa aqui de fundo. Observem que de qualquer forma, ele ainda está em uma zona de acumulação. Claro que aqui ele fez um nível mais alto, mas é uma zona de acumulação. Se alguém entrar na proposta, na intenção de que ele rompa, cuidado com o stop para ele não descer e voltar a retestar esse fundo, porque a probabilidade é 50%. Quando o mercado está aqui congestionado, ele tanto pode romper para cima como para baixo. Ele se move em 3 direções. Acredito que todos sabem disso. Lateral para cima e para baixo. Nesse caso, ele está retestando mais, ó, zona superior, resistência, ou seja, os compradores eles estão pressionando o preço para cima e não deixando o preço estar batendo fundo todo o tempo. Então, essa aqui é uma zona positiva. Poderia acontecer a fuga desse ativo, tá? E ele simplesmente buscar um nível aí de no mínimo 40%, 50%, tá? Se tudo der certo, ele poderia romper aqui e observe onde está o próximo nível. O primeiro ou os próximos, né? O segundo, o terceiro, não estou colocando aqui o Price Action, não estou colocando aqui o Fibonacci, estou colocando aqui os níveis de resistência do Price Action. Tudo isso aqui para buscar. Então isso aqui é uma boa zona de acumulação. Aqui também foi uma boa zona de acumulação. Quem acumulou nesse ponto, acumulou bem. Isso aqui eu estou falando para as pessoas que ficam. Cláudio, fala um ativo que poderia subir. Eu tenho vários, com algumas propostas de alta, mas eu preciso analisar alguns fatores, algumas coisas que estão acontecendo para poder sinalizar. Entendem? Comprar com segurança. Vamos lá, zona de acumulação. Se o Bitcoin corrigir, empurra para baixo, ele volta. Mas se romper, ele poderia buscar o próximo nível. Então, é um ativo que nós, vamos lá, se nós analisarmos com cautela e acompanharmos, dá para fazer uma acumulação para médio e longo prazo. Agora, tem que ter disciplina. Subiu, calibrou stop, corrigiu, aguarda, bateu fundo, compra. Subiu resistência, pegou stop, bateu fundo, compra, até no momento que ele fizer essa fuga. Então eu estou fazendo essa análise hoje, porque se ele fizer a fuga, eu já sinalizei para vocês e seria aqui um ativo que poderia dar uma condição de entrada e uma condição, um possível lucro. Observem também que aqui ele fez um engolfo, tá? Esse candle é um candle positivo, certo? E tem outra estratégia de analisar ativos que eu já analisei aqui, não irei abordar aqui para não ficar longo. Futuramente eu irei fazer um treinamento para quem quer operar dessa forma, simplesmente encontrar essas fugas que o preço faz e entrar bem. No mínimo vocês entrariam aqui nessa sombra e iriam sair nesse topo. Toda vez que ele fizer uma fuga de sombra, nós saímos no topo. Nós saímos no topo. Toda vez que ele fizer fundo acentuado, nós saímos no topo. Vou dar um exemplo aqui do Bitcoin agora, tá? Eu falei que tudo depende da formação gráfica do Bitcoin, tá, pessoal? Se o Bitcoin ele estiver negativo, nada feito, tá? O Bitcoin ele precisa estar com a estrutura de alta. Deixa eu ver se carrega aqui. Porque nós temos uma psicologia nesse mercado. Vai demorar um pouco, está gravando, está pesado, tá? Nós temos uma psicologia nesse mercado de que quando o Bitcoin corrige, tudo corrige junto. Então, se o Bitcoin vai mal, a tendência são esses ativos corrigirem. Agora é só esperar abrir e nós vamos aqui ao gráfico do Bitcoin. A estratégia seria a seguinte, tá? Só para mostrar aqui. Quando o Bitcoin fez esse fundo, nós não temos estrutura alguma de preço. Isso aqui é um tiro no escuro. Se nós colocarmos tempo gráfico de 1 hora, ó, não tem uma estrutura para dizer compra, isso aqui é no escuro. Mas existe uma estratégia de operação que daria condição de operar esses fundos para sairmos, ou quem sabe calibrar stop nesse topo. E é isso, nesse topo. E é isso que eu quero
fazer esse treinamento e mostrar esse setup, essa estratégia para as pessoas, beleza? Isso aí futuramente. Vamos lá, diário, pegar o semanal, porque eu analisei aquele ativo no semanal. Observe que a estrutura do Bitcoin saiu de 15.400. Quando nós pegamos o semanal, ele praticamente está em uma bandeira em topo. Isso aqui poderia acontecer o quê? Como eu falei no passado em correção, ele corrigiu. Observem até onde ele veio. Isso aqui poderia atrapalhar aquela estrutura que está acontecendo aqui na AVE. Então, se eu coloco no diário tentando entender algo, aí eu trago a informação para vocês que eu já falei no nosso grupo. Isso aqui poderia acontecer uma fuga do Bitcoin em um curto prazo, tá? Observem que nós temos aqui uma linha de tendência de baixa no diário. E aconteceu o quê? O rompimento, que poderia ser um rompimento de movimento 1, tá? Ele fez isso aqui, 1, eu acredito que é uma 2. Se ele projetar, poderia fazer uma 3, 4, 5. Eu venho batendo aqui nessa tecla há alguns dias. Infelizmente, isso aqui é diário e às vezes corrige no 4 horas e as pessoas perguntam, desconfigurou aquele padrão onda 1, 2 e 3. Observe o seguinte, tá? Limpando aqui, ó, estrutura de alta, resistência, nós temos uma bandeira, tá? Um triângulo aqui, uma bandeira, resistência. Geralmente, quando esse padrão acontece, ele traz o que para nós? Rompimento. Eu não estou dizendo que irá romper. Ponto de entrada, eu passei aqui, quem está acompanhando 58.954, ele já está subindo. Ele poderia buscar todos esses níveis e testar essa resistência. E futuramente, simplesmente romper. E se ele rompe, observe que eu estou demorando para deixar vocês atentos que eu estou fazendo duas análises em uma, tá? Tudo baseado no gráfico do Bitcoin. Então, seriam esses aqui os níveis para voltar para a normalidade, tá? Movimento 1, 2, resistência, rompeu, segundo e terceiro, tá? E se isso acontece, do outro lado, tá? A AVE, ela acaba aqui subindo. Então, seria aqui 3, 4%. Rompeu, quem pegou desse ponto, 10,57. Rompeu, quem pegou isso aqui, 18,22. Vamos à estrutura gráfica aqui com a média de 200. Ela está atuando como uma resistência para o gráfico, mas não está negativa. As médias não cruzaram entre si. E isso aqui trata-se apenas de uma correção, tá? Por quê? Porque a 200 ela está acima, abaixo da 50. A 20 cruzou aqui, ó, formando ou forçando essa correção, mas a 50 está distante. Então essa cruz morta, ela não irá acontecer tão cedo. Precisa que o Bitcoin ele venha perder o primeiro fundo, que seria esse fundo aqui, e o segundo para poder essa 50 cruzar 200 para baixo. E um ponto positivo, observem aqui, ó, tirando as médias, deixei aqui a 200. Observem que desse ponto essa média começa a trabalhar, ó, em horizontal. Ela não está perdendo e nem a 200. Coloca a 200 a 50 aqui para nós entendermos, ó. Observem só as duas em horizontal. Isso aqui na Ethereum já cruzou, já perdeu. É negativo. Agora, como eu falei também no vídeo da Ethereum, se o Bitcoin reverter aqui, a Ethereum também estaria em promoção. Seria uma boa entrada, porque o preço volta, isso aqui é uma resistência. Se ele romper a 200, ele bate aqui na 50, ó, 61.708. Aí a 20 volta, isso aqui dá continuidade. Então, eu acredito que a moeda AVE está em um ponto de acumulação positivo, desde que vocês respeitem esse padrão do Bitcoin e acompanhem esse rompimento. Eu coloco aqui numa hora, como que estaria isso? Misericórdia, praticamente rompendo, né? Olha a mesma estrutura que nós analisamos no diário. Resistência e padrão de triângulo. Isso aqui vai romper, tá? Rompendo aqui, deixa eu só olhar um negócio. Tem tudo para romper. Então, observe o seguinte. Primeiro alvo seria esse. Então, é uma boa compra se tudo acontecer, 4%. Conforme eu falei, vem os próximos alvos. O Bitcoin também ele está em uma zona, ó, lateral, perdeu, está tentando recuperar, voltando. Ele irá reverter isso aqui para buscar o nível mais alto, 70, 107. E aí, quem sabe, 73. Beleza, pessoal?
Para não ficar tão longo assim, eu agradeço a atenção de todos. Estou aí preparando para lançar esse treinamento, tá? Quem tiver interesse me procura. Quem não faz parte do nosso grupo free, tem o link aí na descrição. E assim que possível eu coloco novas análises, novas moedas que estarão nesse ponto de acumulação e seria viável analisar uma compra baseada no Bitcoin. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Se quiser compartilhar com um amigo, fique à vontade e vamos aguardar a próxima análise. Beleza? Muito obrigado e vamos que vamos.